Ah, sim. Então tá aí, pessoal. Vamos lá, se precisar do acesso aqui de volta, aqui a galera volta aqui comigo, né? Seguinte, então, pessoal, nosso papo aqui hoje é um papo tranquilo, não é muito pesadão, não, e faz parte, na verdade, sim, a gente vai abordar algumas coisas que vocês já sabem, vocês já trabalharam, né? Já estudaram um pouquinho de termodinâmica, talvez, não sei, talvez há pouco tempo atrás, né? Vamos falar assim. Eu vou levantar aqui por enquanto, pessoal, né? Então, assim, a apresentação ela não é muito carregada, mas eu preciso só que a gente entenda algumas coisas sobre gás ideal, sobre teoria cinética, sobre termodinâmica, certo? Primeiro, por qual motivo estudar termodinâmica? Pensa no seguinte, quando a gente está estudando termodinâmica, a gente está estudando relações de energia que envolvem um gás. Como é que um gás troca energia, como é que ele absorve energia, né? E energia é importante discutir. Pensa bem, existe alguma câmara, algum cilindro, algum reservatório que contenha gás? Por exemplo, em alguma máquina que você conheça, máquina para o hospital, motor do carro, o próprio carro inteiro, né, em si. Será que existe alguma relação, entre o gás e o funcionamento dessa máquina? É claro que sim. E vamos te falar aqui também, olha, quando a gente desenvolve o estudo de física, né, as teorias de física, as teorias para gases, a gente está também, né, dando uma melhorada na tecnologia. Não, estou falando de tecnologia antiga porque a partir do momento, né, no século 17 para 18, tá? Século 18, quando o estudo sobre gases ele estava mais desenvolvido, né? O pessoal sabe do que depende, por exemplo, pressão do gás, temperatura. E isso vai dar margem para os engenheiros criarem as primeiras máquinas que vão participar da Revolução Industrial. Entende isso? Discutir física básica é entender como é que aquela revolução nasceu. Lembra que a revolução industrial ela não aconteceu assim, né? Amanheceu um dia diferente, a revolução, vamos ligar as máquinas, né, que não existiam. Não é assim. Né? A sequência de estudos é que vai fazer com que lá na frente, né, a tecnologia apareça. Assim como, por exemplo, né, o que a gente sabe sobre física moderna, a física moderna que começou lá no início do século XX, 1900 e pouquinho, 1905, com Einstein, né, começando a falar sobre algumas ideias sobre relatividade. Beleza, hoje está aqui, a gente está no século XXI, usando satélite, usando uma pancada de elementos que usam a física moderna, radiação, efeito fotoelétrico, né, e a física vai ser toda assim. Tá? Então, bora lá, esse nosso estudo aqui sobre gases é um estudo muito clássico, tá? Que considera, bom, a partir do momento que eu tenho aqui, vai na tela aí, ó, vai na apresentação comigo. A partir do momento que eu crio uma ideia sobre o que é um gás ideal, eu estou idealizando o comportamento de um gás que ele vai me dar respostas que eu já conheço, certo? Quando eu interajo com esse gás, quando eu vou lá e interagir significa alterar, quando eu provoco a alteração no gás, ele me dá uma resposta, digamos que conhecida, né, esperada. Galera, tá falando no chat aqui, ó. Ah, sim, esse é o primeiro slide, né? Na verdade, estava só a entrada lá, a capa de entrada lá, é isso mesmo? Então acompanha comigo aqui, ó. Eu já vou pegar, isso aqui já seria a parte final desse capítulo, tá? Desse módulo, que trabalha sobre teoria cinética, mas o fato é que lá eles falam sobre o gás ideal, e toda hora que eu falar sobre gás ideal, eu quero que vocês pensem umas coisas assim, ó. Número um, as colisões das moléculas do gás contra as paredes do recipiente que contém o gás são elásticas. O que significa isso, galera? Eu vou pensar aqui, ó, vai na apresentação comigo. Tudo meio estranho que é um menino aqui desenhando com o dedo, né? Pensa num cilindro que confina um gás. Aí esse cilindro é esse recipiente aqui com a parede grossa, a parede que não deforma, sei lá, a parede grossa de aço. E lá dentro eu vou colocar aqui umas partículazinhas aqui de gás, molécula. Tá legal? A gente sabe que essas moléculas elas não estão em repouso. Não é isso, galera? Se a gente pensar aqui, por exemplo, coleta uma amostra de um gás
de dentro de um extintor de incêndio. Aquele gás lá dentro, as partículas estão em movimento muito rápido. É como se estivesse assistindo um mosh. Vocês já foram num festival de rock and roll? Não, né? Nunca entraram num show de heavy metal, né? Eu vejo pela cara de vocês aqui que vocês não são heavy metal, não. Mas você vai no heavy metal, o que está acontecendo lá é isso aqui que está acontecendo com gás. Se a música estiver animada o tempo todo, molécula, né? Tá dando pancada para todo lado, lá no mosh, lá no rock and roll, a mesma coisa. O pessoal tá agitado, dando cabeçada um no outro. É o que as moléculas fazem da vida, ok? E aí o que é que significa isso? Colisão elástica. Considere o seguinte comigo. Toda vez que uma molécula der uma pancada na parede, a mesma velocidade com que ela aproxima, ela afasta da parede. Isso que quer dizer colisão elástica, tá? A mesma velocidade de aproximação você vai verificar no afastamento. Bom, então a primeira ideia aqui, ela já fala pra gente que o gás está lá agitado e molécula dando pancada em molécula e dando pancada na parede, mas isso não as faz perder movimento. Segundo, o tempo de duração da colisão de uma molécula em uma parede é desprezível. Então, na hora que o gás vai lá empurrar a parede, ele dá aquela pancada, a molécula é praticamente instantânea aquele toque. E essa relação de tempo é importante para a gente definir as relações de pressão. Bom, mas eu não vou mergulhar nessa matemática agora, tá? Vamos ver aqui, ó. 3. As moléculas do gás obedecem às leis de movimento de Newton. Ou seja, a conservação de energia, conservação de quantidade de movimento, a ideia de mover uma massa, se ela tiver muita inércia, a velocidade fica prejudicada. Então, tudo isso vai valer para o sistema de um gás ideal. E o número de moléculas é muito grande, então a gente vai trabalhar com estatística, certo? Bom, quer dizer o seguinte, ó, vamos pensar, se dentro da sala que você está agora tivesse só 3 moléculas de ar, é lógico que é loucura pensar isso, né? Mas você estaria morto se isso acontecesse, mas só tem 3 moléculas, cada uma correndo num sentido, batendo na parede, as portas e janelas estão fechadas. Beleza, você pode ficar observando essas 3 partículas, que acontece que essas partículas elas vão apresentar velocidades diferentes. Não é provável que elas tenham exatamente a mesma rapidez. E aí então você tem uma distribuição de velocidades que é muito diferente, às vezes uma muito lenta, muito rápida. Se a gente tiver um número absurdo, muito grande de moléculas, como é o caso da sala onde vocês estão agora, esse número grandão de moléculas faz com que eu tenha uma amostra, né, de moléculas lentas, rápidas, num degradê de velocidade, que eu consigo tirar uma média e então trabalhar com estatística. Galera, então o modelo do gás ideal é um modelo matemático. É um modelo muito baseado em estatística mesmo. Eu pego uma população muito grande de moléculas, estudo o comportamento médio dessas moléculas, e daí então eu tenho uma estrutura matemática para o que é esse gás ideal. E um pensamento interessante é esse aqui, ó. Ar se comporta como gás ideal. O próprio ar se comporta como gás ideal. Então, quer dizer então que quando a gente for fazer então aquelas experimentações, as questões de física, né, em que, olha, o ar foi injetado no pneu do carro, né, o que acontece com a pressão, com a temperatura? A gente consegue fazer previsões, porque a gente vai considerar que o ar se comporta como esse gás que a gente, né, discutiu aqui agora, que é o gás ideal. Legal? Então, o conceito gás ideal não vai nos atrapalhar. Vamos fingir que tudo que a gente vai trabalhar com gás é para gás ideal. Outro ponto interessante aqui para a gente é o seguinte, esse seu capítulo, galera, esse seu módulo, ele já vai direto ao ponto, tá? As questões de vestibular, prova do Enem também, em geral, essas questões elas não estão baseadas assim no fato de você conhecer qual que é a lei de Boyle, qual que é a lei de Charles, certo? Existem alguns estudos sobre gases, estudos que eu estou falando lá do século XVII, tá? Esses estudos, bom, eu vou falar 17 e 18, século XVIII foi mais rápido isso. Mas a questão é, resumindo,
todo aquele processo dolorido, né, que a humanidade teve que passar para evoluir, né, e conseguir sobreviver lá atrás, pensando em gases, está aqui. Galera, acredito que vocês já conheçam essa relação também, ó, PV igual nRT. Para que serve essa equação? A equação está dizendo o seguinte, ó, vamos lá, eu já estou traduzindo aqui, já tem uma legendinha, né, para a nossa questão, para nossa equação, que diz que P, pressão, V é volume, existe uma infinidade, né, de unidades de medida para pressão e para volume. Por exemplo, pressão pode ser medida em atmosferas, né, em atm, em centímetro de mercúrio, em bar, em kPa, não é isso mesmo? Enfim, existe uma infinidade de unidades de pressão e de volume. A gente não precisa escolher uma unidade padrão, apesar de a gente conhecer o sistema internacional, né? Mas está na equação, ó, pressão, volume, N, na equação, esse Nzinho é a quantidade de matéria, né? Essa quantidade de matéria é medida em mols. Você vai ver nas questões de física assim, ó, 2 mols de nitrogênio sofrem tal transformação. E eu acredito que, galera, aqui, todo mundo sabe o que é um mol, sim ou não? Geral aqui sabe o que é um mol? Alguma dúvida? Deixa eu só lembrar aqui. Ah, Otávio, eu já ouvi esse nome aí lá na química, o mol. O que seria um mol, galera? Um mol é o equivalente a 600 sextilhões de partículas. Na verdade, é uma proporção, né? Cada um mol de matéria, não importa se a gente está falando aqui de um gás, de carbono, de silício, de ouro, de platina, né? Não importa. Qualquer elemento que você vai lá e toma uma porção, um mol desse elemento, você está pegando o equivalente a 600 sextilhões de moléculas, né, ou de átomos. Então tá aí, é uma unidade de medida que a gente chama de uma das 7 unidades fundamentais, né, da natureza. Galera, eu não coloquei também unidade aqui para esse R, que é a constante dos gases, até porque essa constante, lembrando, se ele é uma constante, é um número que ele é tabelado. N e R normalmente são números constantes nas nossas transformações. Mas essa constante dos gases, ela pode vir em, por exemplo, a unidade de medida aqui de pressão, se não me engano aqui tá um pouco enganado aqui, PA é Newton metro quadrado, Então aqui, ó, por exemplo, ó, vem cá, nesse primeiro valor aqui que eu tenho, né, a gente não vai decorar valores, mas claro, olha, repara que esse R ele pode valer 8,3 ou ele pode valer 0,08. São valores que eu vou decorar? Não. Né? Se precisar fazer cálculo com essa constante, as questões elas vão informar para vocês qual é o valor de constante que você vai usar. Lembrando, alterando unidade de medida de pressão e de volume, esses valores de R eles podem ser diferentes. E há outros valores de R que eu posso usar na equação. Nossa, agora complicou tudo. Então, quando é que eu vou usar o R? Em geral, não vai usar. Mas se for usar, vai ser dado para vocês o valor, certo? Por conta das unidades de medida. Ou a gente tem que fazer conversão, né? A única coisa que eu vou fazer aqui, a observação, assim, que olha, isso aqui não tem como escapar, galera, é a temperatura. Lê aqui comigo, ó, na equação T é a temperatura que só pode ser medida em Kelvin. Beleza? Enquanto o Nzinho só pode ser medido em mol, a temperatura só pode ser medida em Kelvin. O resto das variáveis, elas podem ter qualquer tipo de unidade de medida, que é a constante universal, a constante dos gases vem e dá uma, digamos, uma corrigida nisso, tá? Tá aí, eu tô falando da equação, né, galera? Mas eu acredito que a galera já tem aí, né? O pessoal, todo mundo aqui que já estudou o mínimo de termodinâmica, pelo menos é essa equação que fica na sua cabeça, né? PV igual a nRT. Ou seja, para o vestibular, nunca rezei tanto. Aliás, esse é o ano, né, de rezar tanto mesmo, não é isso? Muito bem, companheiros. Vamos continuar, vamos seguir na nossa apresentação. Então, segura aí, ó. Ah, sim, eu vou dar uma parada aqui. Vou dar uma parada na apresentação e deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui no meu quadro.
Eu não percebi se tem muito reflexo, pessoal. Aí, ó. Eu vou dar uma parada aqui agora. Opa. Fechou. Ai, fechou. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada lá na lista de participantes. Vou inclusive, ó, como tá todo mundo com câmera fechada, eu vou até fechar a minha câmera aqui e vou abrir a outra aqui, ó, para a gente discutir uma paradinha aqui no gráfico, aliás, no quadro aqui comigo. Vamos lá. One, two, three. Deu aí, não deu? Ah, então tá aí, ó. Beleza. Deixa eu discutir uma coisa aqui com vocês aqui, ó. E aí, pessoal? Bom, né? Deixa eu discutir uma coisa com vocês aqui, galera. Eu falei ali atrás agora da equação de estado do gás ideal. Não é isso? A princípio, deixa eu até fazer o seguinte, eu vou trocar. Pronto. Aí eu acho que vai sair, ó. Beleza. Aí eu acho que vai sair legal na gravação, porque eu já estou aprendendo aqui umas manhas aqui com o Meet aqui. Então aqui, pessoal, retomando, a gente falou agora da equação de estado do gás ideal. Não é isso? Então a gente falou do gás ideal. Então, olha só, quando a gente fala de um gás ideal, bobagem, porque a maioria dos gases vão se comportar como gás ideal, tá legal? Não ficar preocupado com o conceito dele, não. Mas a gente definiu aqui uma equação de estado. PV igual NRT. Tá aí uma equação que eu acredito que seja uma daquelas que, né, do grupo de equações que fica dentro da sua cabeça martelando, né, quando você pensa em fórmula, tenta lembrar alguma fórmula, vocês devem lembrar dessa aqui, ó. Por que eu chamo essa equação de estado? Porque, vem cá, eu vou pegar uma concentração de um gás, pensa bem, vamos colocar um gás dentro de um cilindro, como eu tinha discutido ali atrás, eu vou pegar uma câmara com paredes rígidas, tá? Com paredes sólidas, e essa câmara, então, ela não consegue ser deformada. Isso aqui pode ser, por exemplo, parecido com a parte interna do cilindro de extintor de incêndio. E aí, o que eu estava falando para vocês? Moléculas o tempo todo em movimento, para todo lado, dando pancada nas paredes. As pancadas que essas moléculas dão na parede, elas vão determinar a pressão. Tá força de pancada, né? Toda hora elas estão, né, dando pancada para todo lado, molécula em molécula, mas se elas estão dando pancadas nas paredes, elas exercem uma força nessa superfície interna. Força por unidade de área, isso é pressão. A relação, né, ela foi determinada quando a gente faz, né, uma análise do que era a lei Charles, lei de Boyle, Gay-Lussac. Então, todos aqueles caras que já fizeram estudos sobre o comportamento de gases, esse é o resumo. E deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Ó, vem cá. Uma coisa importante, uma das coisas... Aliás, vamos falar assim hoje, tá? A relação mais importante que a gente pode obter... Ih, pessoal, aí, ó. Acho que é minha internet. Se a imagem ficar ruim aí, vocês me deem um toque aí no chat, tá legal? Que a gente dá um jeitinho. Mas vem cá. Pressão e volume. O que eu estava dizendo para vocês é isso. A relação mais importante que a gente pode ter para um gás ideal vai ser determinada nesse diagrama. Tá legal? Então vamos falar que o gráfico que relaciona pressão e volume é o gráfico mais importante para entender o comportamento de um gás. Porque daqui, para o resto da termodinâmica, a gente consegue tirar muita informação desse gráfico. Então, vem cá, por exemplo, ó, dentro do meu cilindro existe um número de partículas que compõem ali a quantidade de gás. Tá? Então, esse N depende de quantas moléculas tem lá dentro. Se o meu cilindro é fechado, tampadão,
pode ser que esse número de moléculas não mude, né? Ou seja, não vai sair nem entrar moléculas no meu sistema. Então, N é um número constante, R já é uma constante que vai depender só das unidades de medida de quem está participando da equação. Então, já posso dizer aqui que N e R são constantes. Então, fica uma relação entre a pressão, o volume e a temperatura. O que eu estou dizendo para vocês? Se você tiver aqui no gráfico, ó, vai lá no gráfico, relação de pressão para volume. Se você tiver no gráfico uma situação aqui, ó, por exemplo, vamos chamar esse ponto aqui de A. Esse ponto A vai estar submetido a ele vai ocupar um volume VA e ele exerce nas paredes do recipiente ali uma pressão PA. Então, quando eu te digo aqui, ó, né, eu te dei um ponto no gráfico, esse ponto ele determina um estado energético. Por que estado energético? Porque, veja bem, se eu te dei a pressão e o volume desse gás, pressão e volume, conhecendo esse outro pedaço da equação, com essa relação aqui eu consigo determinar a temperatura do gás. E olha como é que tudo tem a ver com tudo, hein? Por exemplo, galera, temperatura. Você sabe que, por exemplo, aumentar a temperatura desse gás aqui significa aumentar a velocidade das moléculas, aumentar a energia. Então, por isso que eu vou chamar essa equação de estado energético do gás. Com a pressão e a temperatura, a pressão e volume, eu defino a temperatura do gás e com essa temperatura eu sei qual energia o sistema tem. Moléculas rápidas aqui dentro é um sistema com muita energia. Moléculas lentas aqui dentro é um sistema com pouca energia. Então vamos chamar esse ponto A aqui, olha, de estado energético. Energético do gás. Não é um nome muito bonitinho, né? Toda hora que a gente fala de um ponto, a gente está falando então só de um estado do gás, é uma condição. Né? Ali existe uma relação entre pressão, temperatura e volume. Tá legal? Então, um ponto é um estado. Nas questões, a maioria delas que a gente vai ver, quando esse ponto aqui, por exemplo, ele é levado para um outro lugar do gráfico, quando esse ponto se desloca, por exemplo, se o meu sistema, se o meu gás fizer isso daqui, olha, faz esse caminho aqui e passa lá para o ponto B, veja bem, né, se o meu gás passa por qualquer caminho e vai para o ponto B, ele vai para outra pressão, para outro volume, e isso define, então, um outro estado energético. Beleza? Então é mais ou menos isso. Eu tenho uma equação que equilibra, né, que balanceia tudo que acontece dentro desse cilindro e cada estado pode ser representado no diagrama PV. Um outro pontinho aqui que eu queria entender com vocês aqui é o seguinte, hein, pessoal? Aliás, eu ia apagar aqui, mas eu consigo colocar até lá no final, ó. Uau! Quase que caiu tudo! E funciona assim mesmo. É assim que funciona. Eu ponho a mão e tudo quebra. É. Eita! Quase que eu quebro tudo aqui, mas para evitar aqui, né, o colapso, né, vamos manter, acho que dá para a gente mandar desse jeito aqui, ó. Vem cá, vamos trabalhar com uma situação aqui, com uma transformação de estado. Vamos pensar, você consegue pensar dentro da sua cabeça aí essa situação aqui, ó. Isso é uma câmara sólida que contém um gás. Se eu vier a perturbar o sistema, por exemplo, eu quero provocar uma transformação gasosa. O que significa isso? Eu quero alterar alguma coisa aqui dentro. Por exemplo, olha a minha ideia de macaco. A ideia daqueles meninos que põem fogo na escola. Hã? Gostou? Meu desenho? Então eu venho aqui e perturbo o sistema. Eu vou alterar o que com isso aqui? Na hora que eu ponho fogo lá no cilindro? Estou alterando a temperatura. O que eu espero de vocês, pessoal, é o seguinte, raciocina. Se eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando a velocidade dessas moléculas aqui, sim ou não? Elas estão cada vez mais rápidas. Então, é de se esperar que na hora que elas forem dar uma pancada na parede, elas vão dar uma pancada muito mais forte.
porque elas estão mais rápidas, né? Ou seja, o aumento, eu injeto energia no sistema, isso aumenta a temperatura, a velocidade das moléculas, né? Ou seja, vai mudar o estado energético ali dentro. E isso vai tentar provocar alterações em pressão e volume. Pode ser que os dois se alterem, né? Se o meu recipiente puder mudar de volume, pode ser que eu tenha alteração. Mas se ele for rígido, é aí que entra o nosso raciocínio. Se ele for rígido e o volume não mudar de valor, então o que vai acontecer é uma alteração na pressão. E é isso que eu chamo de transformação de estado. Vem cá, aqui, ó. Na minha transformação, eu vou ter talvez um sistema. Pode ser que tenha aqui o mesmo volume, mas essas partículas aqui, elas vão estar muito mais rápidas. Elas vão ser pancadas ali, meteoro para todo lado, não é isso mesmo? Então pensa bem. Então se o meu sistema aqui tem uma temperatura pequenininha e agora tem uma temperatura grandona, significa alterei o estado do gás. Mas vamos pensar aqui comigo uma coisa aqui, olha. Eu vou pegar essa minha equação. PV é igual nRT. E quando essa transformação acontece, galera, né? Na maioria das transformações que a gente vai considerar aqui nos nossos problemas, N e R são fixos. A maioria delas, tá? Então, para essas transformações, eu vou pensar assim, ó. Vamos colocar esse T aqui dividindo? Vai ficar assim, ó. PV sobre T é igual desculpa aqui, ó, N, R. E como a gente falou aqui que esse NR é constante significa que a relação PV sobre T é uma relação constante nessas transformações simples. Ou seja, sendo constante significa PV sobre T antes de um processo, ele tem que ser igual a PV sobre T depois desse processo. Se o número de partículas não foi alterado, é isso que a gente tem que esperar então. Tá legal? Então é esse aqui que é, digamos, o que vai mandar. Eu tenho a equação do estado do gás para definir qual que é o estado energético, às vezes calcular a temperatura dele no ponto. Mas com essa relação aqui, se houver alguma transformação para as transformações mais simples, eu vou considerar isso, tá? PV sobre T é uma constante, logo PV sobre T no estado 1, ele tem que ser igual a PV sobre T no estado 2. Tá legal? Então são duas coisas que importam aqui pra gente, ó. A equação de estado e a relação que normalmente é mantida em... Deixa eu ir... Bom, eu vou ser direto ao ponto, tá? Isso daqui vale para praticamente todas as transformações que o gás pode sofrer, exceto a transformação adiabática, que nem o nosso assunto aqui de hoje, não. Tá legal? Tá legal? Então tá aí, pessoal. A imagem está oscilando. Então, pode ser internet, viu, Marisabel? Pode ser internet. Eu já percebi que quando a sua internet ou quando a minha internet está capengando, aí começa a dar esses bizilzinhos, a imagem começa a borrar, às vezes a imagem fica muito ruim, tem que entrar e sair de novo da reunião. E tá ok, não tá? Tá ok. Então tá aí, pessoal. Eu fiz esse rabisco todo aqui, ó, imaginando aqui que, né? Só para a gente levantar aqui 3 pontos importantes. O que eu falei de importante aqui? Cada um ponto no diagrama de pressão por volume é o estado energético do gás. Esse estado, ele pode ser calculado com a equação de estado. Calculado assim, olha, se você conhece 2 fatores, tipo a pressão e o volume, você calcula a temperatura, algo do tipo. E dessa relação, eu sei que quando o gás sofre transformações simples, eu sei que o pivete
pivete se mantém constante, certo? Dá pra gente seguir aqui agora. Vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou salvar vocês. Quase que, quase que eu ia ligar o outro microfone aqui, ia dar uma microfonia. Você ia ouvir uma parada tipo Edson Cordeiro agora no seu ouvido, a essa hora da manhã. Então eu vou cortar isso aqui. Isso. Sacou? Olha o que eu fiz aí, na verdade, galera. É só um truque que eu já aprendi a hackear o Meet. Eu já aprendi como é que ele faz com a nossa gravação aqui. Então, bora voltar na nossa apresentação? Where is it? Estamos aqui. Muito bem, deixa eu mostrar para vocês onde paramos aqui. Não, rapaz. Isso, agora sim. Vamos voltar lá? Então nós vimos aqui, ó, a gente tem equação de estado, né? Que para o vestibular aí você nunca rezou tanto. Bom, o que eu tentei te dizer aqui é mais ou menos isso, olha só. Vamos supor aqui, ó, a situação seria essa. Você acabou de calibrar seu pneu. Ok. Então você foi lá no pneu do seu carro, colocou até um manômetro ali para fazer a medida da pressão e você colocou alguma coisa ali perto de 30 libras. E essa seria a pressão inicial do pneu, certo? O volume do pneu ele é mantido, sei lá, ele tem um certo volume quando ele é calibrado, né? E provavelmente esse volume ele não vai mudar quando você andar com o carro. E ali vai ter, por exemplo, uma temperatura, né? Ou seja, você colocou gás ali, talvez ali, só para ele dar um volume, né? Manter o seu pneu cheinho. Mas o que acontece é que quando você anda com esse carro, o volume do pneu, né? Foi o que eu disse, o volume pode ser que ele não sofra alteração, mas a temperatura do gás ali vai aumentar. A roda do carro esquenta, né? Ainda mais as rodas que levam a frenagem, o freio do carro, toda hora se esquenta a roda. Esquentou o ar dentro desse pneu, a pressão ela tende a subir um pouquinho. Né? Então, calibrar o pneu frio ou calibrar um pneu quente vai fazer diferença. Né? Se você calibrou o seu pneu frio, né, com o carro frio, roda fria, calibrou de manhã com ar frio, durante o aquecimento desse pneu aí, a pressão ela tende a subir um pouco, e nesse tipo de transformação eu posso aplicar a relação PV sobre T constante. Legal? Essas relações, pessoal, elas vão se desembolar. Vamos lá, eu vou dividir aqui, por exemplo, vamos lembrar aqui de 3 transformações que são as, eu diria, particulares, ou seja, as que a gente mais vai ver. Vocês lembram aqui? Eu coloquei 2 aqui, que uma delas é isovolumétrica e a outra é isobárica. Vocês lembram quais são as outras transformações conhecidas? Tem a isovolumétrica, isobárica, O que significa esse iso, galera? Iso quer dizer? Isso, isotérmica. Iso quer dizer igual. Iso quer dizer igual. Então, quando eu digo, olha, a transformação isotérmica, significa que ela vai acontecer deixando a temperatura constante. Uma transformação isovolumétrica, ela é chamada também, às vezes, vocês vão ver esses nomes talvez nos exercícios, tá? Isovolumétrica é uma transformação isocórica, ou isométrica, seria a mesma coisa. Isocórica, esse nome, já viu esse nome, né? Transformação isocórica é aquela transformação a volume constante. Pensa bem, aonde que vocês viram isso acontecer? Eu vou tentar te dar uma cena de transformação isocórica acontecendo no seu cotidiano. Tá aí, ó. Acredito que alguns de vocês já tenham usado uma panela de pressão. Existe aqui, né, nessa reunião aqui, pessoas que já usaram a panela de pressão e existe as pessoas que têm medo disso. Ok, manos. Você colocou lá, por exemplo, um líquido com batata, né? Colocou água com batata, tampou. E aí, ó, até a galera. Matheus tá aí na galera que tem medo. Eu diria medo, não, Matheus, eu diria respeito, porque essa parada é perigosa mesmo. É mais respeito do que medo.
É igual cobra, né? Cobra a gente não tem medo, a gente só respeita a bicha, deixa ela lá, né? Mas vamos lá, ó. Você colocou na panela de pressão, metade é água. Põe umas 4 batatas ali e tampa. Quando você leva essa panela, ó, pensa no seguinte, galera, a panela de pressão, assim que você tampou, você confinou um vapor ali, tem uma atmosferazinha ali dentro. Pensa nesse gás aí dentro. O gás que está ali dentro da panela, tá? E esse ar, ele está confinado. Ele não vai sair até que o pino dessa panela de pressão comece a funcionar. Durante o aquecimento da panela, você vai perceber ali aumento da temperatura, aumento da pressão e, mais uma vez, uma condição que o volume da panela não vai aumentar, graças a Deus. Eu estou pensando assim, você vai colocar uma panela de pressão em cima do fogão e quando você voltar, ela vai ter o tamanho da panela de pressão. Ela não pode ter o tamanho de um carro, por exemplo. O volume dela é constante. Não é isso? Então, à medida que você aqueceu o gás, mudou a pressão, o volume se mantém. Então, por exemplo, isso é um tipo de transformação isovolumétrica. Isocórica, então, certo? E aí eu vou fazer aqui uma combinação com vocês aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada transformação. Então, aqui, ó, por enquanto, né, no nosso gráfico aqui, a gente tem a isovolumétrica, a isobárica e a terceira que eu quero levantar, a isotérmica. Galera, então lá vai. Eu coloquei aqui os gráficos e não discuti com vocês, mas eu queria discutir esses gráficos com vocês aqui no quadro. Então, olha só, eu vou parar essa apresentação de novo aqui por mais um instante. Vou trocar vocês de novo aqui de lugar da câmera. Vamos lá comigo agora. Ó. Aí sim! E aí eu tenho truque para hackear o Google Meet e dá errado! Opa, não é aqui que eu quero não, manos. Aqui vai ficar um pouquinho despiorado. Ficou melhor. Ah, sim. E aí, a imagem tá muito ruim, não tá? Deixa eu tentar melhorar aqui, ó. Internet dessa cidade, mano. Aí, pessoal, eu vou levantar aqui agora gráficos que são importantes, gráficos que são importantes para essas transformações, tá? E aí eu volto lá na nossa página. Então, aqui, ó, vamos levantar, usando aquela equação de estado, vamos entender nos gráficos as 3 transformações que eu estou chamando aqui, olha, que são 3 transformações, vamos dizer que elas são notáveis, elas são particulares. Porque, na verdade, existem infinitas formas de alterar a energia de um gás. Infinitas proporções que elas podem ser, né, forçadas. Oh, só um minuto. Ali, ó. E, bom, lembrando, né, são 3, por enquanto, transformações notáveis, particulares, que muito acontecem, mas elas não são as únicas, né, são infinitas. Então, eu vou colocar aqui, olha, primeiro, o que seria uma transformação isovolumétrica. Aliás, eu vou colocar essa isovolumétrica, acho que vai caber assim, ó. Isovolumétrica. O que é uma transformação isovolumétrica? Nas questões, elas podem vir escritas, então, como isocórica. Beleza? Nas questões de física. Então, isovolumétrica é volume constante. Vamos pensar aqui, olha, em 2 diagramas que traduzem o que está acontecendo aqui, tá legal? Um deles é o diagrama entre pressão, volume, e o outro é o diagrama entre pressão e temperatura.
Vamos começar com o seguinte aqui. Vamos começar com a relação entre pressão e volume, porque essa é a relação mais importante, tá? Para um gás. O que acontece com ele? Nesse diagrama a gente consegue ver ali níveis de energia. Claro, quando a gente acostuma aqui com os termos, né? Então, a primeira relação que eu tenho entre pressão e volume. Vamos pegar o gás aqui em um estado energético aqui dentro do meu diagrama. Por exemplo, eu estou imaginando que estado A pode ser, por exemplo, o estado inicial do gás, em que a pressão é uma pressão pequenininha, PA, e esse gás ocupa um volume V. Certo? E lembrando, né, com pressão e volume, se eu tiver pressão e volume, eu consigo calcular a temperatura, assim, a energia do gás. Temperatura tem a ver com energia. Agora, vamos provocar nesse gás aqui uma transformação isocórica. Como que acontece isso? Se o gás passa, por exemplo, do ponto A para o ponto B, e repara que essa setinha aqui é importante, tá? Ir de A para B é diferente de ir de B para A. O gás aqui, olha, no meu diagrama teve uma elevação. Mas o que elevou aqui? Pressão. Quando você faz as leituras de volume do estado B e do estado A, lê qual que é o volume do gás. Volume constante. Então, essa transformação vertical, ir para B ou ir para A, são transformações isovolumétricas. Eu diria o seguinte, ó, ir de A para B é uma compressão, está aumentando a pressão desse gás. E de B para A seria uma descompressão isovolumétrica. Então, essa transformação de PA para PB, vamos dar uma olhada ali na nossa relação aqui, olha. NR são constantes, V é constante, ficou uma relação aqui proporcional, né? Então, aqui, olha, eu diria aqui o seguinte, olha, teve um aumento da pressão do gás, mantendo o volume constante, mantendo NR constante, então temperatura aumenta proporcionalmente com pressão. Entenda assim comigo. Se de A para B, né, vamos considerar que a pressão do gás dobrou. Dobra-se a pressão, não importa em qual escala, mas dobrou a pressão do gás. Se dobrou a pressão, dobra-se também a temperatura. Daqui a gente chega então na nossa segunda relação, né, nosso segundo gráfico. Então, se pressão e temperatura são diretamente proporcionais, tá? Vamos dizer que esse é o nosso diagrama principal, mais importante, mas um diagrama secundário para estudar isso aqui é uma relação entre pressão e temperatura. Seria isso aqui, ó. Uau! Pressão vertical e temperatura. Lembrando, galera, qual que é a unidade de pressão que a gente pode usar? Vocês lembram aí qual unidade de medida de pressão pode ser usada? Eu posso usar, sei lá, ó, ATM, isso aí, ó. Galera lembrou aí, ó, ATM. Posso usar milímetro de mercúrio, Newton por metro quadrado, Pascal. Eu posso usar bar. Eu posso usar, enfim, uma infinidade de unidades, né? Mas qual vai ser a unidade no sistema internacional? Pascal. Não preciso ter, né, uma unidade padrão, mas se for usar sistema internacional, Pascal. E outra, qual que é a unidade de medida da temperatura? Só pode uma. Qual é? Kelvin. Tá? Os exercícios vão fazer de sacanagem com vocês. Eles vão te entregar uma situação aqui de um gás e vão te dar a temperatura deles em Celsius. Por quê? Porque esse mundo é sacana. Eles esperam lá que vocês saibam traduzir lá, transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. É de boas? De boas, né? Digamos aqui, ó. Nossa, aqui, ó. Montes Claros na sombra para 40 graus. É possível para Montes Claros? Num dia fresco. Né? 40 graus. Daria quantos Kelvin? Essa temperatura, para ser convertida para Kelvin, basta somá-la a 273. Né? Então, pega essa temperatura, soma ela com 273, quanto que deu isso aqui? Ó? 313 Kelvin. É isso? Então, de boas, né? Então, lembrando, temperatura só será possível medir em Kelvin. Desculpa, mas não é essa a nossa intenção aqui,
Por que eu estou falando disso? Porque a escala Kelvin, pessoal, é uma escala que ela, lá no início da escala, ela tem um zero, que a gente chama de zero absoluto. Lembra do que é o zero absoluto? Menos 273 Celsius, né? É o mais frio que o mais frio pode chegar. Pelas nossas leis da física, não é possível resfriar um sistema até essa temperatura, é muito frio. E, por exemplo, então quer dizer o seguinte, então não existe sistema a 300 graus negativos, não existe mesmo, né? Porque existe um limite para o mais frio, menos 273 Celsius. Por isso, né, a gente converte para a escala Kelvin, porque o Kelvin vai ter um zero lá, para a gente um zero absoluto. Agora sim, volta na relação de estado. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais nessa transformação. Então, significa que a relação entre pressão e temperatura nesse gráfico, enquanto, né, a transformação isovolumétrica é só uma linha vertical no diagrama PV, nesse diagrama mudou aqui as coordenadas, eu vou ter uma proporção direta entre pressão e temperatura. Vocês viram que o gráfico é diferente agora, né? Pressão por temperatura, proporção direta. Pressão por volume, linha vertical. Os dois gráficos representam a conversão, né? A transformação isovolumétrica. E o último detalhe que eu tenho aqui é o seguinte. Por exemplo, se esse gás vier resfriando, a pressão lá dentro do sistema vai caindo. Só que esses gráficos eles vão ter essa basezinha aqui como uma linha pontilhada. Olha aí, galera. O início do gráfico ali, ele tem que ser representado com a linha pontilhada, porque ela está dizendo o seguinte, olha, eu já resfriei o gás, né? Pode ser que o sistema, por exemplo, aqui, olha, aqui seria, por exemplo, A e aqui seria B, né? O aumento de A para B aqui seria aumentar aqui, não é isso? Aumentar a pressão, aumentar a temperatura, não é isso mesmo? Então, indo de A para B, a pressão está aumentando. Mas se eu vier de B para A, a pressão vai caindo, né, junto com a temperatura, só que a gente não garante, a gente não conseguiu fazer aquilo ali embaixo, ó, chegar lá no zero absoluto e falar que o comportamento lá ainda é esse. Né? Como a gente ainda não conhece esse início, a gente só finge, né? A gente sabe que essa reta, né, sendo uma reta de proporção direta, ela aponta para a origem do sistema. Legal? Então percebe a diferença dos dois diagramas. Legal. Então tá aí, ó. Esses dois caras aqui, eles trabalham com a transformação isocórica. Agora vamos lá. O que seria uma transformação isobárica? 2. Transformação. Aí quando eu digo transformação, significa aumentar ou reduzir o estado energético, tá? Transformação isobárica. Isobárica. Aí, galera, o que significa transformação isobárica? Vai pelo termo aí que vocês já conhecem, porque vocês já conhecem muito de latim, né? Aliás, isso não vem do latim, né? Vem do grego, é isso? Sei lá, cara. A nossa língua é baseada no greco, romano, latino, americano, europeu, asiático, africano, né? Daí que vem toda a nossa língua. Isso aí, galera, aí, ó, ligados aí, ó. Lembrou? Transformação isobárica é aquela que vai acontecer com pressão constante. Pressão constante. E aí eu consigo enxergar essa relação. Vamos lá, eu quero fazer isso nos dois gráficos, tá? Olha, os dois diagramas que sempre vai aparecer para a gente. Pressão por volume e pressão por temperatura. Então, vem cá. No primeiro diagrama aqui, pressão por volume. Pressão por volume. Que eu sempre começo por esse diagrama, né? A minha análise por esse diagrama, porque é o diagrama mais comum, tá? Então, vamos lá. Se a gente pensar aqui de novo em PV igual a nRT, o que seria uma transformação de um gás, né? Lembrando que eu quero fazer sempre assim, ó. N e R são constantes, né? Que eu estou experimentando o comportamento de um gás. Então, eu o aprisiono. Eu não deixo aumentar nem reduzir. Não deixo vazar gás. O N é constante. O R também é constante no universo. Agora, se eu quero fazer uma transformação em que a pressão é constante, o que vai acontecer?
Pode ser que o volume do gás sofra um aumento ou uma redução, mas a pressão não vai mudar de valor. Como é que vai ser a cara desse gráfico aqui? Ó? Vamos pegar aqui, por exemplo, olha. Esse é o estado A. E esse é o volume do gás VA. E essa aqui é a pressão, então, PA. Certo? Então, pressão e volume definem a temperatura, logo o estado energético do gás. Se o gás passa de A para B, essa é uma conversão, essa é uma transformação isobárica. Percebe pela linha horizontal, estou mantendo a pressão constante. Certo? Ou seja, imagina o volume do gás está aumentando, ele vai para um volume VB, essa linha aponta para a direita. Vamos falar uma coisa aqui que deixa todo mundo maluco. Essa linha poderia apontar para a esquerda também. Olha isso aqui, ó. Essa linha também é uma transformação de estado, de B para A. Aí uns malucos vão falar assim, Otávio, mas espera aí, que gráfico é esse que volta? Beleza, ele pode voltar, significa reduzir volume. Se o eixo horizontal aqui do gráfico fosse tempo, por exemplo, né, o tempo não pode voltar atrás. Tem muita gente que deve ter imaginado em algum momento assim, nossa, devia ter uma máquina do tempo para voltar aqui atrás e não cometer esse erro, mas sim cometer outros. Né? Então, mas a ideia é essa, o tempo ele realmente não volta. O meu gráfico é de pressão por volume, e ir de B para A significa encolher volume. Ir de A para B significa aumentar o volume, mas todos com a pressão constante. E fica aqui comigo, olha, por exemplo, se o volume, né, pensa, indo de A para B, se aqui eu estou representando um aumento de volume, pressão é constante, MR é constante, alguém tem que variar junto com esse volume. V é proporcional a T. Então, se eu fizer um diagrama de volume por temperatura, eu vou ter alguma coisa aqui, ó, parecido com isso, ó. Volume em função da temperatura do gás, sempre em Kelvin. Se eu fizer em Celsius, vai dar diferença, hein? Eu estou fazendo em Kelvin por quê? Porque o Kelvin tem um zero, ele tem uma origem, tem uma raiz para a gente. Então, de novo, ó, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, eu teria uma linha inclinada, né, entre volume e temperatura, com aquele detalhe, não é isso? Que a gente não conhece o comportamento do gás perto do zero absoluto. Então, essa transformação que eu estou mostrando para vocês de A para B, ela vai acontecer aqui embaixo também, ó, de A para B. Lê aqui comigo aqui no gráfico. O que está acontecendo aqui? Não é isso? Então, está tendo um aumento do volume do gás, enquanto isso a temperatura aumenta, a energia interna desse gás vai aumentando junto. Vamos colocar na cabeça que toda vez que a gente muda a temperatura do gás, a gente está mudando a velocidade das moléculas, tornando-as mais loucas, né, despirocadamente rápidas ou mais lentas. Isso muda a energia do gás. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá de boas? Deu um eco aqui. Eu sei por quê. Estou aprendendo a hackear esse programa. Terceira transformação, então, clássica, particular, né? Eu vou dizer assim, são três transformações das infinitas, né, que podem ocorrer com gás. Aí essa terceira aí, a galera já falou, da isotérmica, que quer dizer temperatura constante. E aí eu vou colocar aqui nessa coluna, olha só. Aí, ó. Terceiro, transformação isotérmica. Aí o que significa transformação isotérmica? Vai ser uma transformação feita a temperatura constante. Temperatura constante. Tá legal. E aonde que isso aqui vai nos levar? Eu vou te dar um modelo de uma transformação isotérmica que pode acontecer. Por exemplo, todo mundo aí já deitou num colchão inflável. Quem já dormiu num colchão inflável,
acordou também no chão, né? Você acordou, né? O colchão esvaziou no meio do caminho, mas não era isso que a gente queria. Se o colchão vazou, ele não participa das brincadeiras que a gente está fazendo aqui, não. Eu quero um colchão inflável que não vaza. A gente vai colocar lá dentro e ele vai se manter com aquela quantidade de ar ali. Enchi o colchão, deitei em cima. Quando eu deito no colchão, eu posso alterar o volume dele. Não é isso? Eu deitei ele pode sofrer alteração de volume. Isso pode alterar a pressão interna desse gás. A propósito, né, eu estou falando assim, para aqueles que já deitaram no colchão inflável, você está lá deitado no colchão, você está lendo um livro ali deitado. Se vê uma outra pessoa e deita do seu lado, você percebe que a pressão do colchão muda. Não é isso? A gente está fazendo essas alterações em volume e pressão, mas a temperatura do gás praticamente não muda. Isso seria transformação isotérmica. Então fica aqui, ó. Opa, faltou aqui, ó. PV é nRT. Então eu vou fazer a mesma análise, tá? Por exemplo, o que acontece quando eu aumento o volume de um gás isotermicamente? Então vamos pensar. Se a transformação for isotérmica, fica essa relação aqui, ó. N, R e T são constantes. Então fica uma relação aqui, uma dependência entre pressão e volume. Agora eles são inversamente proporcionais. Significa, vai lá no colchão inflável. Quanto mais pressão, né, você coloca nesse colchão, né, ao deitar em cima, menor vai ser o volume desse cara. Eles são inversamente proporcionais. O que significa isso? Significa que no diagrama pressão, volume, tá legal que é um diagrama, eu diria ali que talvez um dos mais importantes, né? Nesse diagrama, a gente vai ter uma curva de proporção inversa, uma curva com essa cara, com esse olhar aqui, com esse caráter. Por exemplo, passar de A para B vai ser através de uma hipérbole. Né? A relação de proporção inversa, desculpa que eu vou pôr o nome do eixo aqui em cima, ó, pressão. Pressão e volume se relacionam um com o outro através do hipérbole. A linha ela pode virar uma linha vertical lá, mas ela nunca vai tocar o eixo de pressão, assim como essa parte quase horizontal aqui, ela nunca toca o eixo ali de volume. A hipérbole ela é uma curva ali que ela passa com o foco lá na direção da origem, certo? Eita, como assim? Todas as vezes que você tem um produto, né, entre duas grandezas constante, significa que essas grandezas são inversamente proporcionais entre si. Essa linha que apareceu aqui, galera, se for uma hipérbole mesmo, ela vai ser chamada aqui, nesse caso, de isoterma. É o nome da linha. Isoterma. Como assim isoterma? Ora, é uma linha que em qualquer lugar da linha, se você tentar calcular a temperatura do gás, você vai encontrar o mesmo valor. Tá legal? Então, assim, olha, eu não vou fazer outro gráfico aqui, não, mas vamos só falar aqui, olha, que a hipérbole, que é essa curva, mostra que a temperatura é constante. Opa! Certo? Eu posso fazer uma relação ali, por exemplo, entre o volume e a pressão do gás, vão ser né? Aliás, entre pressão e temperatura desse gás, por exemplo. Né? O aumento da pressão acontecendo, mas temperatura constante. Não é isso? Em qualquer relação ali, eu teria temperatura constante. Fechou então? Então, olha, tira um print dessa tela, porque essa tela aqui ela é importante. Olha, vamos falar assim, esse reconhecimento gráfico, né? Se a gente olhar para o gráfico e consegue saber o que está acontecendo com as variáveis, o importante é a gente identificar aonde estão as transformações notáveis. Bora lá então, deixa... Não entendeu por que volume e pressão são inversamente proporcionais. Então, pergunta até interessante, até legal a gente discutir isso, porque abre a cabeça de todo mundo agora também. Vamos ver aqui, ó. Eu vou te explicar essa paradinha aqui agora.
Só um instantinho, Caio. Só estava pegando uma vodka aqui. Muito bem. Claro que não, né? Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Eu vou te mostrar a relação entre duas grandezas, então, certo? Que pressão e volume aqui, eles são inversamente proporcionais justamente por causa do produto, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui o produto entre dois números de maneira constante. Olha esse número aqui, ó, por exemplo. Vou te dar uma situação aqui, ó. Olha só que interessante. Eu sei que 8 vezes 4 é igual a 32. Pode ser? Agora vem cá. Eu estou te dizendo, eu estou te mostrando aqui dois algarismos. Então vamos colocar aqui, ó, esse é o algarismo 1 e esse é o algarismo 2. O produto entre esses caras deu 32. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou aumentar o valor de um desses caras e vou reduzir o valor do outro, na mesma proporção. Por exemplo, vamos dividir esse cara aqui por 4 e multiplicar esse cara por 4, tá legal? Olha o que eu vou fazer. Eu vou aumentar desse lado. Eu vou aumentar esse lado aqui e ao mesmo tempo reduzir esse. Por exemplo, eu vou dobrar um lado e dividir o outro por 2. Vamos ver o que acontece. Quando eu dobro esse valor, 16, e esse daqui é dividido pela metade, o que eu tenho do outro lado? 32, que deu igual, né? Ou seja, o produto entre esses caras deu 32, o produto entre esses algarismos deu 32, quer dizer, então, que o primeiro algarismo ele é inversamente proporcional ao segundo. Quando o produto entre duas grandezas é constante, né? Ou seja, vai dar sempre o mesmo valor, eu digo então que elas são inversamente proporcionais. Aqui vai acontecer uma coisa interessante, que lá nos gases a gente vai ter que usar isso aqui também. Por isso que foi até legal você perguntar isso aí, Caio. Outra pergunta aqui, Robert. Pergunta legal que daqui a pouco eu vou te explicar também, tá legal? Mas vem cá. Aí, Caio, você que está comigo aqui, mano, vamos pensar aqui, ó. Eu vou colocar num eixo aqui o algarismo A e no outro eixo aqui, nesse outro eixo, eu vou colocar o algarismo B. Beleza? Então, ó, primeiro vamos colocar, a primeira relação entre A e B era 8 para 4, não é isso mesmo? O A valia 8 e o B valia 4. Vamos colocar aqui, ó. 2, 4, 8, 16. Então, ó, o primeiro par ordenado que eu tenho é esse aqui, ó, 8 e 4. Né? Eu diria aqui, ó, 8 para A, 4 para B. 8 para A, 4 para B. Beleza? Vamos colocar aqui também, por exemplo, quando eu vou para o próximo estado, eu tenho 16 para A, 2 para B. 16 para A, 2 para B. Beleza? Então esse aqui seria o estado inicial e esse aqui o estado final. O que liga esses dois pontos não pode ser uma linha reta. Por exemplo, vamos pegar um valor intermediário. Por exemplo, vamos fingir que o B vale 3. Vamos colocar aqui mais uma linha. Eu vou colocar mais um ponto aqui no meio do caminho, tá? Vamos fingir aqui que o B vale 3. 3 vezes um número que eu não sei qual que é, tem que dar 32. Quanto que tem que valer aquele número ali, hein? 3 vezes... Então eu tenho que fazer aqui, ó. Vou ter que dividir 32 por 3. Isso aqui está bem próximo de 11. É quase 11. Não é isso mesmo? Vamos falar que isso aqui está um pouquinho aqui para baixo. Ó. Ele não está exatamente o meio do caminho entre 8 e 16, seria 12. Não é isso? Mas esse número está um pouco abaixo de 11. E seria 10, alguma coisa, né? 10, tchananã. E esse número aqui é um par ordenado de 3. Significa que o que liga esses 3 pontos aqui não é exatamente uma linha reta, e sim uma curva. Tá certo? Se, por exemplo, olha, se o meio do caminho aqui desce, por exemplo, né, o meio do caminho aqui não seria... Então, na verdade, eu tenho aqui uma curva, uma hipérbole que liga, né, esses estádios. Né? Em qualquer ponto,
que eu chegar aqui nesse gráfico e calcular o produto entre pressão e volume tem que dar 32. Né? Ou seja, o produto dos eixos é constante. Logo, são inversamente proporcionais um com o outro. Uma outra pergunta que foi feita aqui, o Robert perguntou aqui, na verdade é algo que não tem a ver exatamente com o que a gente está discutindo, viu, Robert? Sobre... A ideia é essa. Vamos lá. Para quem já calibrou o pneu de um carro, eu acho que com 28 libras de pressão já fica legal, né? Eu coloco entre... Depende do pneu, né? O meu pneu é 32 libras. O manual pede 32 libras. Ok. Mas quando eu vou calibrar o pneu da bicicleta, aquele pneu fininho, linguicinho, eu posso pôr 40 libras ali para ficar de boa, entendeu? Essa foi o que o Robert perguntou. No pneu da bike, a gente tem que colocar, a gente tem que pôr mais pressão do que no pneu do carro. O fato que é o seguinte, ó. Se a gente olhar ali dentro do pneu, seria uma coisa assim, ó. Dentro do pneu tem que ter pressão. E digamos que esse aqui é o pneu do veículo que apoiou no chão. A pressão interna do pneu é que diz quanta força, né, que o gás faz lá dentro do pneu para inflar o pneu, não é isso mesmo? Para deixar ele cheio e, com isso, sustentar o peso do veículo. Cada roda sustenta uma porção, uma parte do peso do veículo. Legal? Então, vem cá. Pressão é força distribuída por área de apoio. Então, é lógico que a bicicleta e o carro, eles fazem forças diferentes no chão, né? A bike faz menos força. Mas quando a gente fala de força por área, eu vou pensar na bicicleta alguma coisa assim, olha, tudo bem que esses esforços eles não são proporcionais, mas pensa na área de contato. Aí, Robert, esse que é o principal ponto de diferença, hein? A área de contato entre o pneu e o chão. Para o pneu de uma bike, a área de contato ele é infinitamente menor e desproporcionalmente menor do que a área de contato do carro com o chão. Tudo bem que a bike é mais leve, mas como esse contato, essa área é muito pequenininha, significa que eu preciso de pôr na bicicleta muito mais pressão para sustentar o peso da bike. Tá? Então é uma relação entre pressão aqui e o peso do veículo, tá legal? Então, a relação ali de força por área da bike, eu preciso de mais pressão por isso. Agora, então, Robert, você já sabe até o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta diferente, então. Qual que deveria ser a pressão que eu vou colocar no pneu de um trator, mano? Pneu de trator. Eu tenho que colocar mais ou menos pressão do que o pneu da bike? Pensa aí. Muito bem. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, boa pergunta aqui, ó. Também tem a pergunta da Maria Eduarda. Estou olhando o chat aqui, galera. É isso, né? Então está resolvido, né, Robert? O problema é a gente está colocando mais pressão no pneu da bike, mas não significa que tenha mais ar do que o pneu do carro, né? A questão é só a pressão mesmo. O espaço do pneu da bike é pequenininho. Agora a Maria Eduarda perguntou aqui, ó. A energia cinética é alterada na transformação isotérmica? Pergunta muito boa também, viu? Maria Eduarda, eu ia escrever aqui, mas não vou escrever não. Vamos só lembrar o seguinte, que essa energia cinética das moléculas, né, a energia que tem a ver com o movimento das partículas, depende muito da temperatura do sistema. A temperatura tem a ver, então, com a agitação, né, das moléculas. Se a gente provoca uma transformação isotérmica, se a gente não muda a temperatura do gás, pode mudar a pressão, o espaço que ele ocupa, o volume, mas se não mudou a temperatura, então não mudou a energia cinética média das moléculas. Elas são proporcionais, né? Então, manter temperatura significa manter energia cinética, manter energia térmica do gás. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá ver aqui agora. Ó. Acho que agora eu consigo mostrar para vocês. Vamos voltar na apresentação. Boa.
Isso aí, Maria Eduarda. Ah, aí, ó, galera. Tá chegando aí, ó. Quase que eu faço uma bobagem. Ia dar uma microfonia aqui de 8 anos na sua cabeça, se eu não cortasse aqui, ó. Isso. Hackeando o Meet. Eu vou até. Opa, eu vou abrir a câmera aqui e fechar essa. Viu? Aí eu trago vocês aqui para outra janela. E assim, eu estou hackeando o Meet. Então, bora lá. Eu acho que já está disponível, já estou mostrando para vocês aqui a apresentação, galera, né? Eu estou retomando a apresentação. E quando eu desenhei essa curva, tá comigo aí na apresentação? Quando eu desenhei essa curva que passa lá perto do eixo vertical, passa lá perto do eixo horizontal, essa curva é chamada de hipérbole e o produto entre pressão e volume é constante em qualquer ponto dessa linha. Eu posso imaginar então, galera, que quantas hipérboles, quantas isotermas vão existir para esse gráfico? Infinitas. Então, eu nunca mais vou parar de fazer isotermas aqui, porque existem infinitas delas, eu rabisquei algumas delas que são possíveis, tá legal? Vamos considerar o seguinte: quanto mais longe do eixo esse joelhinho estiver, maior será a temperatura do gás. Tá certo? Porque, por exemplo, se eu pegar aquela isoterma que está lá em cima, ela vai ter uma leitura de pressão grandona e volume grandão também nesses eixos desse gráfico. Então eu tenho pressão e volume, vai ter um produto muito grande, isso é uma temperatura muito alta. Legal, legal? É um jeito muito... Cara, desculpa, eu tenho um jeito muito toscão de falar disso aqui, mas o assunto é muito simples. Última consideração, tá? Finalizando o nosso encontro. Lá no finalzinho do capítulo, tem uma parte que discute aqui a teoria cinética dos gases. Então, eu comecei a nossa conversa por aqui, mais ou menos, tá? Mas deixa eu só lembrar-nos o seguinte, olha, a pressão que um gás exerce nas paredes do recipiente que o contém, essa pressão depende desses sujeitos que estão na equação. Por exemplo, depende da massa molar da partícula, do número de partículas que está lá dentro, né? Vamos fingir que essa é a equação do ônibus, galera. Essa é a equação do ônibus. E agora ficou muito mais fácil de entender. Se tiver alguém aí que já pegou ônibus cheio, você sabe que a pressão dentro do ônibus pode aumentar se aumentar a quantidade de pessoas lá dentro. Por exemplo, já tem 60 pessoas dentro do ônibus e o motorista deixa entrar outros 15. A pressão aumenta, não aumenta? Vocês se comprimem mais uns nos outros. Outra, a pressão do sistema de gás depende da velocidade dessas partículas. Moléculas rápidas dão cabeçadas mais intensas na parede. E também o volume, não é? A gente sabe que, por exemplo, se o gás está comprimido num sistema, num recipiente, a gente puder aliviar, ou seja, aumentar o tamanho desse volume, esse gás vai sofrer um alívio de pressão. São situações que eu acho que a gente compreende, né, por proporções. Tem uma definição aqui sobre energia interna, galera, que tem a ver com essa pergunta aqui que a Maria Eduarda fez, sobre a energia cinética da partícula. Mas, vamos lá, energia interna é um dos conceitos também mais importantes em termodinâmica, e essa energia interna, eu vou colocar aqui para vocês aqui só uma relação de proporção, aliás, uma relação linear, tá? U é algo que depende da pressão e do volume do gás. Você pode calcular a energia interna do gás apenas com 3 meios de PV. E você pode dizer que U também é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás, ou seja, a temperatura em Kelvin. Só depois que eu termino de falar uma frase dessa, mano, que eu percebo o quão técnico que eu fui. Então eu vou colocar algo mais simples então, tá? Na linguagem coloquial. Eu estou dizendo o seguinte... Limpa essa coisa toda. Eu estou dizendo para vocês que pega um cilindro de desodorante. Ih, rapaz, das infinitas coisas que eu estou fingindo aqui comigo, ó. Pega lá o cilindro com desodorante. Vamos fingir que esse é o cilindro com desodorante lá, um Rexona que você comprou hoje, tá?
você nem usou ele, você sabe que tem um gás ali dentro, né? Um aerosol é isso, tem um gás confinado, quando você dá um clique ali, liberou um pouco ali, ele vai sair loucamente, desesperadamente, ele tá apertado lá dentro, é tipo a galera descendo do ônibus, né? Nesse caso, galera, se eu deixar esse cilindro tomar sol, ponho esse desodorante na janela, o que que acontece com a temperatura do gás? Vai aumentar. Vai aumentar também, vai mudar, modificar relações de pressão e volume, claro, né? Volume provavelmente não, graças a Deus ele deve ficar do mesmo tamanho. Mas se aumentou a temperatura do gás, proporcionalmente, eu quero que você entenda que a energia interna desse sistema é maior. Vamos falar que energia, galera, energia, se eu estiver falando de um ser humano, a energia que o ser humano tem acumulado ali, ele pode usar essa energia às vezes para realizar um trabalho, pensa, pode ser um sujeito que se alimentou bem, ele tem bastante energia, né, ele consegue então realizar bastante trabalho na academia. Agora, o sujeito que tem pouca energia, né, pouco suprimento de energia, ele não consegue realizar muito trabalho com isso. Tá legal? Então vamos ficar por aqui. E a última, né? Acho que responde até melhor a pergunta lá da Maria Eduarda, olha, a energia cinética que cada molécula tem, ela depende exclusivamente da temperatura. Olha lá, K é uma constante, então a energia cinética de cada molécula depende exclusivamente da temperatura. Nas transformações isobáricas, T muda, energia muda. Legal? Então tá aí, ó. Finalizando, né? Gases ideais diferentes, a mesma temperatura, possuem mesma energia cinética por molécula, porque isso depende, né, só da temperatura. E a mesma temperatura, quanto menor for a massa molar do gás, maior vai ser a velocidade, né? Porque energia depende disso. Eu não sei em que tempo estamos, mas deixa eu finalizar nosso encontro só com esse problema. É um problema de aprendizagem da apostila de vocês, é um dos primeiros. Eu selecionei aqui uma sequência de problemas, tá? Nesse capítulo, mas hoje a gente pode fechar com esse problema aqui, que ele vai até escapar um pouco aqui da nossa, né, da nossa fala aqui, mas tranquilo de raciocinar. Bora lá comigo? Olha aí, considere que num recipiente cilíndrico com êmbolo móvel existam 2 mols de moléculas de um gás a temperatura inicial 200 Kelvin. Esse gás é aquecido até a temperatura de 400 Kelvin, numa transformação isobárica. Durante esse aquecimento ocorre uma redução química de cada molécula do gás. Aí cada molécula do gás A se transforma em 2 moléculas do gás B. Com base nesses dados e nos conceitos de termodinâmica, é correto afirmar que o volume inicial do recipiente, aliás, desculpa, o volume final do recipiente, na temperatura de 400 Kelvin é... Ó, caramba, parece que é muita informação. Mas eu vou te mostrar aqui, olha, vamos colocar aqui a outra câmerazinha, vai ajudar a gente aqui agora, ó. Lá vai! Eu passei o tempo todo tomando cuidado para não dar essa microfonia. E deu. Foi mal, galera. Parece que eu vou lá no meu crânio. Mas vamos lá no nosso problema então, galera. Eu vou fechar. Aí eu quero trazer vocês aqui para a minha tela. Eu vou cortar a apresentação. Não, essa apresentação eu posso deixar aqui. Mas, seguinte, galera, entende aí no nosso problema, né? Você está na apresentação? No nosso problema, foi dito que a temperatura desse gás vai dobrar, ela vai passar de 200 para 400 Kelvin, já está na escala Kelvin, e a quantidade de moléculas que vai, né, que participa desse sistema aí, tudo bem que não entrou nem saiu molécula, elas simplesmente dobraram de população. Cada uma molécula se partiu em 2. Então, tinham 2 mols no início, no final vão ser 4 mols. Isso é uma transformação que vai acontecer. Vamos colocar aqui, olha, no nosso problema de aprendizagem. Aprendizagem.
Número 2, ele diz o seguinte, ó, vamos lá, PV é igual a NRP. Olha como é que eu vou resolver esse problema aqui sem fazer cálculo, cara. Olha só. Eu sei que o gás ocupava lá um certo volume, exercia certa pressão e tinha tal quantidade de partículas ali dentro, constante dos gases ok, vai servir para o sistema, temperatura 200 Kelvin. Como é que é o nome da transformação? O cara falou que vai transformar isobaricamente. Não é isso? Ele fala assim, ó, uma transformação isobárica. O que vai acontecer? Pressão é mantida constante, certo? A constante dos gases, é claro que ela também será constante, mas o que esse sistema fez aí com a gente foi o seguinte, houve um aumento na temperatura do gás, ele vai de 200 para 400 Kelvin. Isso não é dobrar a temperatura absoluta? Significa que, por causa disso, proporcionalmente, o volume terá que ser multiplicado por 2 também. Mas não é só isso, não. Né? Nesse caso, aconteceu uma outra transformação. Vamos colocar assim também. Ó. Teve uma outra mudança ali dentro do sistema, que é a quantidade de partículas. Tinham 2 mols de um sistema. Se cada partícula duplicou, agora a população aumenta para 4 mols, ou seja, teve também uma duplicação do valor N. E isso faz com que esse volume seja multiplicado por 2 outra vez. Então pensa bem, o que vai acontecer quando isso aqui rolar com o sistema, com o gás? Vai ter um aumento do volume em 4 vezes. O volume é multiplicado por 4, ou seja, multiplicado por 2 duas vezes. Eu posso ir lá direto, sem fazer cálculo, colocar lá direto que o volume esperado, o volume final é 4 vezes maior que o volume inicial. Legal? A gente fecha assim. E deixa eu conversar com vocês também, galera. Na semana que vem, eu quero continuar nesses assuntos de termodinâmica. Esse é o módulo B03. E na semana que vem a gente vê o B04. A gente vai conseguir fechar uma boa parte do nosso estudo de física antes do recesso de julho, que daqui a pouco deve ser avisado para vocês aí como é que vai ser. Daqui a pouco, a gente faz uma pausa adequada, para o momento. Beleza? Muito obrigado por estar comigo aqui, cara. É sempre bom. Eu gosto muito de entrar na aula e ver a galera entrando junto e já entrando e dando bom dia. Esse sinal de vida que vocês dão aqui já nos alivia o coração. Está gelado. Legal? Pessoal, vamos encerrando por aqui então. Valeu, obrigado, abraço, hein? Vou fechar por aqui. Tchau, tchau.